João capítulo 12, do versículo 20 ao 28. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz dos céus, que dizia: eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. Nós vemos nesse texto uma riqueza muito grande acerca de sentimentos, de exemplos, de atitudes. Principalmente no que tange a pessoa do próprio Senhor Jesus. Ele já estava reunido com os seus discípulos, e dentro desse contexto, em Jerusalém, já vivendo os últimos dias antes da sua crucificação. Era tempo de Páscoa. E Jesus, atraindo a atenção de muitas pessoas, o texto começa dizendo que alguns gregos que estavam ali procuraram Filipe. E ele fora junto, levando aquelas pessoas até Jesus. E Jesus começa a falar para eles que já era o tempo do Filho do Homem ser glorificado. Jesus já começou a anunciar a sua morte, como sendo o ápice do seu serviço à humanidade. Nós entendemos que há muitos outros exemplos que Jesus deixou, de como devemos servir, ou de como devemos servir. A própria vida de Jesus, suas palavras, suas atitudes, demonstram que há no coração de Deus um desejo de ver as pessoas servindo umas às outras. Nós encontramos na Bíblia a pessoa de Jesus, a pessoa de outros servos, outros homens e mulheres de Deus, que conseguiram protagonizar o papel, a missão que Deus havia destinado para eles. Jesus estava sofrendo, sim, porque era um momento difícil para ele, um momento em que ele tinha que abrir mão do seu próprio eu, um momento em que ele tinha que se doar para quem não o merecia. Mas, se nós cremos que Jesus Cristo é a máxima revelação de Deus, nós vamos ver que a atitude de servir está revelada na própria pessoa de Cristo, e revelando que há em Deus o caráter serviçal. Um Deus que, mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória, habitou entre nós como servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós aprendemos que, se Deus tem o seu caráter de servo, mesmo sendo Deus, e isso foi revelado na pessoa de Cristo Jesus, o seu Filho, o Deus encarnado, feito homem, por que nós não então vivemos esta verdade? Porque nós não encaramos essa realidade de que, se temos que nos espelhar no caráter de Cristo, e para vivermos segundo uma vida que é propósito de Deus, nós temos então que ser servos. Temos que desenvolver esse dom de servir, temos que desenvolver uma vida na qual nós vamos encontrar significado através do serviço. E Jesus passa a ser a referência do servir. E nesse texto que nós lemos no versículo 26 do capítulo 12 de João, ele diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, se nós queremos servir a Deus, primeiramente nós devemos nos espelhar na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que servir a Deus da maneira como Ele deseja ser servido, ou seja, da maneira como lhe agrada.
e não como agrada a nós mesmos. Existe uma tendência natural do cristão de querer fazer para Deus algo que agrada a si mesmo. Eu faço uma analogia com o nosso comportamento quando a gente vai, por exemplo, presentear uma pessoa amiga que está fazendo aniversário, por exemplo. Quando nós conhecemos aquela pessoa e ela é de fato nosso amigo, nós procuramos comprar um presente conforme a vontade dela, que venha agradá-la. Mas quando nós não conhecemos aquela pessoa ou quando nós não estamos nos importando muito com o sentimento daquela pessoa, a gente compra lá um presente para não passar aquele momento em branco e para não chegar com as mãos vazias, às vezes, na casa ou na festa a qual nós fomos convidados. Fazendo analogia desse comportamento humano nosso com as pessoas e o nosso comportamento com Deus, nós vamos aprender que Deus é esse aniversariante ao qual nós devemos presentear e a quem muitas vezes nós presenteamos da maneira errada. Ou entregamos algo para o Senhor que não é segundo a sua vontade, porque nós não estamos preocupados, ou às vezes nós escolhemos um presente para Ele segundo a nossa própria vontade. Cometemos muitas vezes essa gafe com Deus, e não pode ser assim. Então, dentro desse comportamento de servo, nós aprendemos que se queremos servir a Deus de uma forma verdadeira, tem que ser da maneira que lhe agrada, tem que ser da maneira como Ele deseja ser servido. E Jesus diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. São dois verbos aqui proeminentes, que nos chamam a atenção. O primeiro é o verbo seguir e o segundo é o verbo estar. E nós aprendemos que para servir a Deus é necessário então seguir a Jesus. Jesus diz: quem me serve precisa seguir-me. E em segundo lugar, para servir a Deus é necessário estar aonde Jesus estaria se Ele estivesse no nosso lugar. Reflitam comigo. Será que Jesus faria aquilo que nós estamos fazendo ou que nós estamos pensando em fazer? Segunda pergunta. Será que Jesus assumiria a mesma postura diante das circunstâncias que nós estamos vivendo? A mesma postura que nós estamos assumindo? Terceira pergunta, será que Jesus frequentaria os ambientes e os lugares onde nós estamos frequentando? Essas três perguntas representam bem esse conhecimento passado por Jesus. Fato é que quando nós seguimos a Cristo e temos essa convicção de que estamos de fato seguindo, nós sentimos segurança no nosso viver, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Quando nós estamos em ambientes nos quais nós temos a certeza de que Jesus está lá conosco, nós sentimos segurança em qualquer situação que a gente vier a passar ali nesses ambientes. Agora a pergunta é, irmão, será que nós estamos de fato vivendo dessa maneira? Seguindo a Cristo da maneira como Ele quer ser seguido? Vivendo em ambientes nos quais Ele gostaria de estar vivendo? Assumindo posturas diante das circunstâncias, sejam problemas ou não sejam decisões a serem tomadas, será que nós estamos decidindo segundo os parâmetros que Jesus Cristo decidiria? Então, quando a gente analisa a nossa vida segundo essas perguntas, a gente começa a assumir uma postura de servo, tal como Jesus assumiu. E Jesus falou sobre a grandeza que há no servir. Como que é lindo, como que é importante. Em outros momentos, antes da sua morte, Jesus falou sobre servir e demonstrou isso de forma prática. Antes da sua crucificação, um pouco depois, agora no capítulo 13, ele vai lavar os pés dos seus discípulos, antes de participar com eles da última ceia. E essa era uma atitude que somente os servos de uma casa praticavam, faziam, com os convidados que chegavam lá. E Jesus não tem dificuldade nenhuma de fazer isso, mas que essa atitude de servir é algo que muitas vezes nos confronta, até mesmo porque nos tira de uma zona de conforto
a qual nós estabelecemos para nós mesmos, isso é uma realidade. E nós vamos ver que Jesus fala da importância e da grandeza do servir, porque quem quiser alcançar um patamar, um estágio espiritual ou de espiritualidade maior, nunca vai alcançá-lo se não galgar o primeiro degrau do serviço. Olha o texto de Mateus 20, versículo 25. Diz que Jesus chamou os seus discípulos e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Jesus está falando de forma íntima para os seus discípulos. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E ele continua dizendo: e quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto explica o momento que Jesus estava vivendo antes da sua crucificação. Ele tinha plena convicção: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando a gente se apropria dessa palavra de Jesus, a gente precisa enfrentar uma realidade do nosso dia a dia. As coisas concernentes aos planos de Deus para nós, a maioria delas, só se cumprirá na nossa vida quando nós começarmos a viver como servos. Em primeiro lugar, como servos de Deus. E em segundo lugar, como servos uns dos outros. Eu preciso enxergar na vida do meu irmão uma oportunidade para servi-lo e servir a Deus também. Eu preciso olhar para os necessitados, para os carentes, como oportunidades de crescimento da minha vida espiritual a partir do desenvolvimento do serviço. E eu não estou falando que é só isso. Nós não podemos reduzir o nosso relacionamento com Deus ao servir ao outro tão somente. Precisamos crer na palavra que Deus nos deu através do apóstolo Paulo. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso é um dom de Deus, não vem de nós, não é por meio das nossas obras. Mas precisamos nos apropriar daquilo que o apóstolo Tiago nos ensinou. Que a fé sem obras, a fé sem serviço, é uma fé morta. E quando nós servimos, irmãos, nós estamos, na verdade, desenvolvendo a missão que Deus nos deu. E não há nenhum outro ambiente tão favorável ao crescimento da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, do que o ambiente de serviço. Quando nós estamos debaixo de uma missão, estamos submissos ao nosso Deus, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Nesses ambientes, nós podemos ter a certeza, a convicção, a segurança de que o Senhor estará sempre conosco. E isso foi o que fortaleceu Jesus até a cruz. No texto que nós lemos, ele abre o seu coração e ele faz uma pergunta: agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Disse Jesus: Pai, salva-me desta hora? Ele mesmo conclui: não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então ele diz: Pai, glorifica o teu nome através da minha vida, através do meu serviço. Numa escala muito menor do que essa em proporção, nós encontramos missões que Deus tem nos dado dentro da nossa casa, por exemplo. Muitas vezes o que vai fortalecer o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, é o fato de você estar enxergando em Jesus Cristo uma missão que Deus te deu. Ser o chefe de um lar, ser o sacerdote dentro da sua casa, ser responsável por uma família. E com certeza você não conseguirá fazê-lo sem a presença de Deus, sem a figura de Jesus ao seu lado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não estiver contigo edificando a tua família,
todo o teu esforço, todo o teu trabalho será em vão. Na segunda parte do versículo diz: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Por melhor que sejam os teus olhos sobre tudo aquilo que afeta você e que a tua vida afeta também, se o olhar de Jesus não estiver sobre eles, em vão será toda a tua vigilância. Então nós precisamos desenvolver uma vida de submissão, de serviço a Deus, e quando nós estamos fazendo qualquer coisa que esteja avalizada por Jesus Cristo, ou seja, é uma obra de Deus na nossa vida, nós podemos ter a certeza de que Ele estará conosco. Às vezes nós cometemos grandes erros, porque não captamos essa mensagem que Jesus deixou da grandeza do servir. Em Mateus 23, versículo 11, mais uma vez Jesus diz para os seus discípulos: o maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Um outro aspecto importante que a gente precisa observar nessa questão do servir a Deus é que não há como ser um verdadeiro servo de Deus se a gente não desejar de forma voluntária, de forma espontânea, servi-lo. E a Bíblia mostra um exemplo, o apóstolo Paulo. Antes de ser o apóstolo Paulo, era o jovem Saulo, perseguidor dos cristãos, mas um homem religioso, um homem de fé. Ele acreditava que da maneira como ele servia a Deus, ele estava agradando o seu Senhor. Preste atenção nesse detalhe. Estava querendo fazer a obra de Deus, mas completamente distante de Deus. Tanto que quando ele estava indo para Damasco, levando cartas para prender os cristãos ali, o Senhor se revelou a ele de uma forma sobrenatural. E agiu na sua vida física para que pudesse transformar a sua vida espiritual. Primeiramente, ele cai. E no momento que ele cai, ele perde a sua visão. O cair na vida de Paulo, quando era Saulo, teve uma representação de algo muito profundo, porque Saulo se achava e era uma pessoa importante. Ele trazia convicções acerca de si mesmo que não eram verdadeiras. Preste atenção, porque hoje em dia ainda acontece isso conosco, irmãos. Quantas vezes nós pensamos que somos aquilo que não somos, pensamos que estamos agradando quando não estamos. Então Jesus se revela a ele, diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Primeiramente, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. O segundo aspecto de mudança na vida de Saulo foi o fato de ele perder a visão física. Ele não enxergava mais as pessoas que estavam ao seu lado, não conseguia enxergar o caminho por onde ele tinha que caminhar. E as pessoas o conduziram. E ele então vai receber uma oração de um servo de Deus chamado Ananias. Ele foi até a casa de Judas e lá então Ananias foi procurá-lo. Deus falou através do Espírito Santo para Ananias: vai lá porque tem um homem orando, se chama Saulo. E quando Ananias orou por ele, ele teve a sua visão restaurada. E Deus lhe deu mais do que uma visão humana, uma visão física de volta. Juntamente com a sua visão física restaurada, Deus lhe deu uma visão ampla, espiritual. Um homem que serviu a Deus voluntariamente, espontaneamente. Se ele servia antes no tempo da ignorância, muito mais agora, quando o próprio Jesus se revelou a ele. Agora, por que Jesus foi até Saulo? Porque Jesus o chamou, porque viu nele um coração desejoso por servi-lo. E eu vejo às vezes, irmãos, a gente que conhece, a gente que sabe o caminho, a gente que tem conhecimento bíblico, às vezes negligenciando essa tarefa de servir a Deus. No final da vida de Paulo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque era justamente o que faria diferença naquele momento, abrindo a porta do céu para ele, para viver a eternidade com Deus. Nós precisamos analisar a nossa vida no que tange ao nosso serviço ao Senhor.
Paulo foi um exemplo de servo. 1 Coríntios 9,19, ele diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo Jesus. Olha que consciência cristã limpa, pura, santa e autêntica. A gente pode olhar para a pessoa de Jesus, que de uma forma voluntária também desejou ser servo. E foi o apóstolo Paulo quem escreveu sobre ele. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 3. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo cita Jesus como um exemplo. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. É o que o apóstolo Paulo dá como testemunho do exemplo que Jesus deixou de serviço. Será que você, será que eu, nós temos condições de avaliar a nossa vida e verificarmos se temos tido a mesma atitude como a de Cristo Jesus, como Paulo disse aqui? Esvaziou-se de si mesmo, veio a ser servo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Mas antes de falar dessas características de Jesus como servo, Paulo dá orientações para uma igreja. A igreja que estava na cidade de Filipos. E os crentes filipenses, Paulo disse: nada façam por ambição egoísta. Vocês querem ser servos, então precisam aprender a compartilhar. Nada façam por vaidade. A vaidade é o pecado que Deus mais odeia. E é a fraqueza que o diabo mais gosta. O servo de Deus não pode ser vaidoso, irmãos. O servo de Deus não pode ser egoísta. O servo de Deus não pode cuidar somente dos seus interesses, mas ele precisa atender os interesses dos outros. E não pense nisso tão somente a nível de igreja. Nós cometemos muitas vezes esse erro. Pense a nível de família, o núcleo familiar. Pense a nível pessoal. Há muitas famílias sofrendo hoje, passando por separações, sendo destruídas por conta do egoísmo, por conta da vaidade. Gente que não se comporta humildemente diante das necessidades dos outros, ou seja, enxergam somente os seus próprios interesses. Paulo está tratando do coração, ou dos corações dos cristãos lá da igreja de Filipos. E ele usa Jesus Cristo como exemplo. Então seja a atitude de vocês igual à de Jesus Cristo. Esvaziem-se de si mesmos. E a palavra original do grego aqui, desse esvaziamento, é kenosis. Não é o esvaziamento de um recipiente, por exemplo, contendo alguma coisa. É um esvaziamento muito mais profundo, muito mais completo. Ele transcende o nível físico e ele vai para o nível emocional, para o nível sentimental, para o nível espiritual. Volta ao texto comigo que nós lemos em João capítulo 12. No versículo 23, depois de Filipe falar com André e os dois irem juntos falarem com Jesus sobre os gregos que queriam conhecê-lo, Jesus respondeu assim, João 12, 23, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Está falando da semente.
E quando cai na terra, ela morre, mas ela morre germinando. E ao germinar, ela dá origem a uma árvore que dará muitos frutos, e dará muitas e muitas sementes. Mas que era necessário que o grão de trigo morresse. Ele está falando de si mesmo. Isso é a kenose, isso é o esvaziamento num grau máximo, quando você abre mão da sua própria vida, você se esvazia do seu próprio ser, em benefício de uma causa, em benefício de Deus. Seja por gratidão, seja por obediência, seja por fidelidade. Mas o que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que esse esvaziamento não nos fará falta, pelo contrário, nos acrescentará, porque quanto mais vazio nós estivermos de nós mesmos, mais cheios nós estaremos do Espírito Santo na nossa vida. E não há nenhuma outra maneira mais forte e poderosa para nós vencermos as dificuldades desta vida aqui, sem estarmos cheios do Espírito Santo. Não há nenhuma outra maneira maior nem melhor do que essa, do que estarmos cheios do Espírito Santo. O que Jesus está falando, o que Paulo veio endossar, é que para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar vazio de si mesmo. Tem muitos pais perdendo filhos, tem muitos filhos perdendo seus pais, porque não conseguem esvaziar-se de si mesmo no campo das emoções, não liberam perdão, cultivam mágoas. Às vezes a gente se relaciona com pessoas que vêm a conhecer Jesus já numa idade mais avançada. E o sentimento que elas trazem, e às vezes verbalizam, é esse: quanto tempo eu perdi na minha vida, não me relacionando com Deus, não me relacionando com Jesus, não me preocupando com essas coisas, deixando de lado a minha vida espiritual, só enxergando o campo material. Quantos problemas poderiam ser resolvidos com a ajuda de Jesus ou pelo próprio Jesus, e eu trabalhei sozinho com a minha própria capacidade humana e fui infeliz em algumas delas. Essa é a reflexão que as pessoas que não conviveram com Jesus durante sua vida trazem consigo, depois de conhecerem, depois de experimentarem como é bom viver com o Senhor. O maior momento e melhor momento para nós vivermos experiências como essa é quando nós estamos servindo ao Senhor. Esse esvaziamento pode ser visto no versículo 25 de João 12. Jesus continua falando: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Como quem diz, você precisa abrir mão do pouco que você enxerga para receber o muito que existe e que eu quero dar para você. Será que nós temos vivido assim, irmãos? Dominados pela nossa limitação humana? Pode até ser uma visão espiritual, mas limitada pelo nosso pouco conhecimento, pelo nosso pouco serviço. Quanto mais nós servimos, mais nós conhecemos, porque mais nós experimentamos. Você pode conhecer por ler. Eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia capa a capa, mas não vivem experiências, porque não servem ao Senhor, porque não se oferecem para o serviço do Senhor. Você precisa estar engajado na obra de Deus, para ver o fluir da graça, realimentando a sua fé e fortalecendo a sua vida espiritual. Então Jesus esvaziou-se de si mesmo. Diz o texto que ele veio a ser servo. Diz o texto que ele passou por humilhação. Nós sabemos disso. Mas o texto também diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Só aí nós vemos então algumas características. O verdadeiro servo precisa servir voluntariamente, espontaneamente e prazerosamente ao seu Deus, ao seu Senhor. O verdadeiro servo precisa esvaziar-se de si mesmo.
Terceiro lugar, o verdadeiro servo precisa não ver problemas em passar por humilhação, uma vez que o próprio Senhor Jesus foi humilhado em nosso favor. Quem somos nós para não querermos passar por humilhação? E se cremos na promessa de Jesus, os humilhados serão exaltados, nós precisamos aceitar isso como sendo algo necessário para o nosso crescimento. O próprio apóstolo Pedro falou, irmãos, primeira carta de Pedro 5, versículo 6, ele diz, portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. É Deus quem nos exaltará. E às vezes nós ficamos mantendo um cuidado excessivo com a nossa vida, tão preocupados em não sermos humilhados, tão preocupados em alcançarmos pontos mais altos, e esquecemos de Deus, esquecemos que é Deus quem há de nos exaltar. Basta estarmos no centro da vontade de Deus e as coisas vão acontecer na nossa vida. Não fuja das humilhações que as circunstâncias vierem a te levar, porque se você estiver sendo humilhado, mas se for por uma causa justa, se for para glorificar o nome de Deus, saiba que o Senhor te exaltará. E isso é muito prático, é visível e é a curto prazo. Não fique pensando que Deus vai te exaltar somente lá no céu. Na maioria das vezes, quando aceitamos a humilhação em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, o Senhor nos exalta ainda aqui na terra, irmãos. Por último, a gente aprende que o verdadeiro servo precisa ser obediente. No versículo 8 diz que, sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E Paulo fala, e morte de cruz. Não foi uma morte comum. Jesus não merecia. E ele sabia que essa era a morte que o esperava. O lugar que estava destinado a mim, o lugar que estava destinado a você. Jesus assumiu para nos livrar de toda a culpa e reatar os nossos laços de relacionamento com o nosso Deus e Pai. Por quê, irmãos? Ele foi obediente. No Getsêmani ele chegou a orar dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Isso é obediência. Não queira ser obediente tão somente nas coisas que te interessam. É muito fácil você obedecer a Deus fazendo aquilo que até mesmo você quer fazer. O difícil é experimentar a autonegação, você fazer aquilo que Deus quer, mas que você não se vê fazendo. É como você dar o presente que Deus não quer receber de você. Você escolheu o presente segundo o seu próprio gosto, mas não está agradando a quem você está presenteando. E muitas vezes nós cometemos essas gafes. E estamos paralisando a nossa vida espiritual por conta disso. A obediência verdadeira é aquela que acontece nos limites da nossa vontade própria. E nos confronta com o sair da nossa zona de conforto e fazermos alguma coisa que nos incomoda, que nós não queremos fazer, mas que Deus quer. Eu não sei o que Deus tem pedido para você fazer, e eu não sei quantos sims ou quantos nãos você tem dado para o Senhor. Talvez você esteja protelando a obra que Deus tem falado para você fazer. Não faça isso. Você está prejudicando a você mesmo. Poderá estar prejudicando a sua própria família, quem você mais ama nesse mundo aqui. Poderá estar prejudicando a sua igreja, aquela por quem Jesus morreu e aquela a quem Jesus te agregou. Comece a cultivar amor no seu coração pelas pessoas, porque sem amar as pessoas a quem você vê, você não conseguirá amar a Deus a quem você não vê. O apóstolo João escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo. Quer servir a Deus verdadeiramente? Então seja essa pessoa obediente. Aceite sofrer humilhação. Passe pelo esvaziamento de si mesmo.
que seja um servo voluntário. Sirva a Deus com prazer. Que Deus te abençoe. Amém?